Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Joel, o 2, o 25, o 26 e o 27. Joel, o 2, o 25, o 26 e o 27. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos, louvor da harpa cristã. Amém, meus irmãos? E a palavra se encontra em Joel, o 2, o 25, o 26 e o 27. Que diz assim, o 25, meus irmãos. E restituí-vos os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente, e vos fartareis louvores o meu nome, do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou Deus, vosso Deus, e que não há outro, o meu povo nunca mais será envergonhado. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, que Ele vai restituir, meus irmãos. Tudo que o inimigo tirou de mim e de você, Deus ele vai restituir. Deus ele vai dar em dobro, meus irmãos. Porque o inimigo é sujo. Ele engana a mim e a você para querer tirar o meu e o teu direito. Mas nessa tarde, meus irmãos, Deus já derrubou todo engano por terra da minha da tua vida. Deus já derrubou toda a mentira da minha da tua vida. Já caiu toda a mentira da minha da tua vida. Todo engano da minha da tua vida já caiu por terra. Porque o inimigo tirou, meus irmãos, de mim e de você, o meu e o teu direito. Mas nessa tarde, Deus vai restituir. Deus vai dar em dobro tudo que for tirado de mim e de você. Aleluia. Porque o que é meu, meus irmãos. Ninguém pode tomar, ninguém pode ficar. E tudo que for tirado de mim e de você, Deus vai restituir. Deus vai dar em dobro. Porque Deus é Deus, meus irmãos, de restituição. Deus é Deus de restituir. Deus vai restituir, meus irmãos. Deus vai restituir a mim, tua saúde, a mim, tua família, o meu e teu casamento, a minha tua finança, porque Deus restitui, meus irmãos. Porque o inimigo ele tira, porque é permissão de Deus. Porque não cai uma folha da árvore se não for permissão de Deus. Deus ele permite, meus irmãos. E é para saber quem vocês somos. Porque Deus ele quer saber quem vocês somos no pouco, para colocar em você no muito. Então que você não questione, que você não murmure. Somente faça a vontade do Senhor. Somente obedeça a Ele. Escuta a voz dEle. Faça o que Ele manda. Porque Ele que manda, Ele que desmanda. Porque o inimigo tirou, meus irmãos, de mim e de você. Mas Deus vai restituir. Porque nessa tarde, meus irmãos, é tarde de restituição na minha, na tua vida. E tudo que for tirado de mim e de você, Deus vai restituir. Deus vai dar em dobro. Porque o que é teu, meus irmãos. Ninguém pode ficar com aquilo que é teu, não. Porque o inimigo, ele mentiu, ele enganou. Mas acabou o engano, acabou a mentira. Porque o que é meu, teu. Ninguém pode tomar, ninguém pode ficar. Porque é meu seu por direito. E ninguém pode tomar o meu teu direito, não. Porque nessa tarde, Deus vai restituir. O inimigo tirou o meu e o teu direito. Mas Deus vai restituir, meus irmãos. Deus vai dar em dobro. Porque o Deus que a gente serve é Deus de dar em dobro. É Deus de restituição. E nessa tarde, meus irmãos, Deus está restituindo os meus e teus sonhos. Aleluia. Porque Deus vai realizar, meus irmãos, os meus e teus sonhos. Deus vai fazer na minha, na tua vida. Deus vai cumprir o que Ele prometeu na minha, na tua vida. Porque Ele é fiel. Porque chegou o meu teu tempo, meus irmãos. Porque o inimigo é sujo. Tudo que ele quer, envergonhar a mim, a você. Mas acabou a vergonha na minha, na tua vida, meus irmãos. Porque nessa tarde é tarde de honra na minha, na tua vida. Oh, aleluia. Tudo que o inimigo quer, envergonhar a mim, a você. Porque ele não suporta uma mulher de oração. Ele não suporta um homem de oração. Ele não suporta um verdadeiro adorador. E faz de tudo para querer envergonhar a mim, a você. Mas nessa tarde, meus irmãos, a vergonha na minha, na tua vida acabou. O tempo de vergonha na minha, na tua vida acabou. Porque é tarde de honra do Senhor na minha, na tua vida. É tarde de restituição na minha, na tua vida. E tudo que for tirado de mim e de você, Ele vai ter que devolver em dobro. Porque nessa tarde Deus já deu a ordem. E quando Deus manda, meus irmãos, o inimigo tem que obedecer. E o que for tirado de mim e de você, Ele vai ter que devolver. Com juro e correção. Porque o que é meu, teu. Ninguém pode tomar, ninguém pode ficar. Aleluia. Oh, glória.
É tarde de restituição, meus irmãos. Porque Deus vai restituir tudo que foi tirado de mim de você. Tudo que foi roubado de mim de você. Vai ter que voltar para mim, para tua mão. Porque nessa tarde Deus vai restituir. Aleluia. Aleluia. Deus vai restituir, meus irmãos. Tudo que foi tirado de mim de você. Deus vai restituir, vai dar em dobro. Aleluia. Porque chega de vergonha, meus irmãos, na minha tua vida. Porque foi muita vergonha. Foi muita zombaria. Foi muita humilhação, muito desprezo. Mas acabou. Porque é tarde de honra. É tarde de dupla honra. De Deus para mim, para tua vida. Porque os humilhados serão exaltados, meus irmãos. E foi muita humilhação na minha tua vida. Mas aí você suportou passar pelas humilhações, pelas zombarias, pelos desprezos. E aí você suportou passar. Estamos aqui de pé, firme e forte, para adorar esse Deus maravilhoso. Para dizer que só Ele é Deus. Para dizer que só Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração. Porque não há outro, além dEle. O que morreu na cruz para nos salvar. Que derramou seu sangue puro, carmesim. Não há outro, meus irmãos, só Ele. E nessa tarde, meus irmãos, Ele vai restituir na minha tua vida. Tudo que foi tirado de mim de você, Deus vai restituir. Somente descansa, se aquieta e confia em Deus que você serve. Porque o inimigo tirou, meus irmãos. Porque foi permissão de Deus. Mas nessa tarde, meus irmãos, Deus está restituindo. Ele vai restituir. Tudo que foi tirado de mim de você, Deus vai dar em dobro, meus irmãos. Aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Porque a vergonha, meus irmãos, na minha tua vida acabou. Acabou, meus irmãos. Acabou a vergonha. Porque foi muita vergonha. Porque o inimigo é sujo, meus irmãos. Tudo que ele mais quer é envergonhar-me a você. Para nos tirar da presença do Senhor. Mas não vai tirar não, meus irmãos. Porque tudo que nós passamos foi permissão de Deus. Mas nessa tarde, Deus vai restituir. Aleluia! Deus vai restituir, meus irmãos. Aleluia! Oh, glória! Recebe restituição aí do Senhor. Recebe aí, meus irmãos. Toma posse. Porque nessa tarde Deus vai restituir. Na minha, na tua vida. Porque Ele é fiel. Porque Ele é justo. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Porque acabou, meus irmãos. A vergonha. Na minha, na tua vida acabou. Porque está chegando honra. Chegou o tempo de Deus honrar a mim e você. Porque você passou por tudo. Não negamos o nome dEle. Aleluia! Mas a vergonha na minha tua vida acabou, meus irmãos. Porque nessa tarde, envergonhado e confundido, vai ficar o inimigo. Porque nessa tarde, o inimigo já foi envergonhado na minha tua vida. O gigante já caiu por terra. O inimigo já foi envergonhado. Aleluia! Aleluia! Ele que foi envergonhado nessa tarde, meus irmãos. Aleluia! Ele já foi envergonhado na minha, na tua vida. Oh, glória! Aleluia! Glória a ti, Pai. Aleluia, Senhor. O inimigo foi envergonhado, meus irmãos. Aleluia! Porque a minha você ele não vai envergonhar mais não. Porque nessa tarde ele que está sendo envergonhado. Porque a vergonha na minha tua vida acabou. Porque Deus está trazendo honra para mim e para tua vida. Mas o inimigo foi envergonhado. Aleluia! Ele foi envergonhado, meus irmãos. O inimigo foi envergonhado. Aleluia! E aí você vamos ser honrado. Porque Deus vai honrar a mim e você, meus irmãos. Deus vai honrar a mim e tua fé. Então não se preocupa. Descansa no Senhor. Vai dormir tranquilo. Porque Deus ele vai honrar a mim e tua fé, meus irmãos. Porque Deus ele é fiel. Deus ele é justo. Ele viu o que você passou. Ele viu o que você sofreu. E mesmo assim você continuou. E você não paramos. Aleluia! Então descansa, meus irmãos. Porque a vergonha na minha tua vida acabou. Porque Deus vai honrar a mim e a você. Deus vai honrar a mim e tua fé. Porque Ele viu que mesmo na minha, na tua pouca força, e você não parou. Aleluia! E você foi obediente. Aleluia! E é por isso, meus irmãos, que nessa tarde Deus está chegando para honrar a mim e a você. Aleluia! Porque Ele viu, meus irmãos,
que foi muita humilhação, foi muita zombaria, foi muita vergonha, mas acabou, meus irmãos, porque para tudo é um tempo, e o tempo de vergonha na minha tua vida acabou, porque nessa tarde quem foi envergonhado foi o inimigo. Aleluia, aleluia, oh glória, aleluia, Senhor, glória a ti, Pai, aleluia, oh glória, aleluia, Senhor. A irmã Tatiana agora vai louvar, meus irmãos, o louvor da harpa cristã, o 151. Vamos lá, meus irmãos, quem quiser acompanhar, viu? 151. Fala, Jesus querido. Vamos lá? Deus vai falar comigo e com você, meus irmãos, através da palavra e através do louvor também, que ele fala como ele quer. Aleluia. Mas fica com, né, os ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor. Esteja com ouvidos sensíveis para ouvir a voz dele, porque ele fala comigo e com você. Mas que você escuta a voz dele, porque ele fala. Mas dê ouvido à voz dele. Aleluia! Esteja com o ouvido sensível para ouvir a voz do Senhor, porque ele quer falar comigo e com você nessa tarde. Mas esteja com o ouvido sensível, dá ouvido à voz do Senhor, e não a voz do inimigo. Aleluia, dá ouvido à voz do teu Pai. Aleluia. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som, oh aleluia, ele fala, meus irmãos, comigo, com você, mas muitas das vezes é você que não quer dar ouvido, é você que não quer ouvir a voz dele, não quer obedecer a ele, mas que essa tarde obedeça a ele, faça a vontade dele, escuta a voz dele, porque ele fala, meus irmãos, porque ele é tão bondoso, ele é tão misericordioso, ele nos ama tanto, que ele fala com a gente, é por aqui, filho, é por aqui. Mas muitas das vezes o filho rebelde quer fazer o que quer seguir o próprio caminho, mas o meu teu caminho tem perigo. Aleluia, aleluia. Então você escuta a voz dele, seja obediente, quando ele disser por aqui, vá por aqui. Aleluia, obedeça, porque a voz dele é livramento na minha tua vida, porque ele fala, mas que você dê ouvido à voz dele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, queiram consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua bondade e tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, oh aleluia, que eu e você nessa tarde, meus irmãos, esteja com ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor, porque ele fala, meus irmãos, comigo e com você, e a voz dele é livramento na minha, na tua vida, mas que você escuta a voz dele,
Quando ele falar, esteja com ouvidos sensíveis para ouvir. Aleluia, porque ele fala, meus irmãos. Mas que você escute, dê ouvido e obedeça a voz dele. Seja obediente, porque ele que manda, ele que desmanda. Porque ele é oleiro, nós somos vaso. E vaso tem que ser obediente. Porque vaso rebelde, papai tem que quebrar para fazer outro, conforme ele queira, para que ele possa usar. Porque muitas das vezes você quer fazer o que a gente quer. Deus fala, a gente não quer fazer o que ele, a vontade dele. A gente quer fazer a nossa própria vontade. Mas nem a minha e a tua vontade que prevalece, não. É a vontade dele. Aleluia! Porque ele que manda. Ele que desmanda. E quem é você para não obedecer? Aleluia! Oh, glória! Então que nessa tarde, meus irmãos, e você esteja com ouvidos sensíveis para ouvir a voz do papai. Porque ele fala, meus irmãos. Porque o inimigo está aí para confundir a nossa mente. O inimigo está aí furioso para nos confundir. Para que você não venha ouvir a voz do nosso pai. Mas nessa tarde, meus irmãos, Deus já quebrou. Oh, aleluia, toda a confusão da tua mente. Para que você possa ouvir a voz dele. E não a voz ao contrária. E não a voz do inimigo. Porque o inimigo é sujo. Ele quer que você dê ouvido à voz dele. Mas nessa tarde você vai ouvir a voz do nosso pai. E não a voz do inimigo. Porque o inimigo é sujo. Ele faz tudo para confundir a tua mente. Para que você não venha ouvir a voz do Senhor. Mas nessa tarde, meus irmãos, Deus já desfez todo o plano diabólico. Contra a minha, contra a tua vida. Contra a minha, contra a tua família. Contra a minha, contra a tua casa. Porque o inimigo é sujo, meus irmãos. Ele é encardido. E nessa tarde Deus já quebrou toda a ferramenta. Preparada? Preparada contra mim, contra você? Deus já quebrou. Deus já cortou o laço. Aleluia. Porque nenhum mal, meus irmãos, pegue em mim você. Porque o inimigo é sujo, ele prepara. Mas ele só tem trabalho de preparar. Ele preparando e Deus desfazendo. Porque nenhum mal toque em mim você. Porque vocês somos protegidos. E vocês somos ungidos. Porque a fúria do inimigo é grande, meus irmãos, na minha tua vida. E tem pessoas que se permitem ser usadas por ele. Para fazer o mal para mim e para você. Para acabar comigo com você. Para destruir a minha você. Mas a minha você não destrói não. Porque Deus não deixa. E nessa tarde eu já desfez todo o plano diabólico. Todo plano, meus irmãos, maligno. Deus já desfez. Porque o inimigo é sujo, ele prepara. Mas ele vai só perder tempo e gastar dinheiro. Porque comigo você não pode. E mim você não pode tocar. Porque vocês somos fogo. E quem mexe com fogo se queima. Aleluia. Porque ele já viu que fez de tudo para calar minha você. E não calou. E não vai calar não, meus irmãos. Porque Deus escolheu minha você. Deus ungiu minha você. Para falar do amor dele. E não tem quem cale a tua voz. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória a ti, Pai. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia. A fúria do inimigo é tão grande, meus irmãos, na minha tua vida. Porque ele conhece a mulher de oração. Ele conhece um verdadeiro adorador. Aleluia. E ele não suporta,